É muito pouco para a grandeza do Vasco. Não sei se o Russo concorda. Adriano, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos do seu canal. Estamos juntos de novo aqui, meu querido, para a gente falar de Vasco da Gama. Tive em São Januário, irmão, ontem, né? E a gente tem esse problema, né, Laureano? Porque a gente começou muito mal devido ao treinador que estava antes, né? A gente perdeu muito tempo, a gente perde pontos que a gente não poderia ter perdido, a gente consegue criar uma gordurinha nos jogos mais difíceis, né? Que foram nos jogos que o Renato assume, diante do Palmeiras, diante do Fluminense, diante do Grêmio. O Vasco tem bons resultados, mas o que a gente viu ontem é aquilo, né, Laureano? A gente ainda tem muita coisa ainda para crescer, a gente tem muita coisa ainda para resolver, principalmente no elenco do Vasco, ainda que é muito curto. Não sei se você concorda comigo. E esses pontos que a gente perde por uma logística errada de um treinador que não deveria ter sido demitido desde dezembro, quando a gente perde a final para o Corinthians. Então, eu acredito que é uma competição muito dura, muito difícil. Você vê aí a dificuldade das equipes para você conseguir um bom resultado. Você vê que o Urubu perdeu o Bragantino de 3-0 aí no meio de semana. Não é uma competição fácil, vai ter esses altos e baixos. E as equipes que tiverem com elenco mais farto e mais qualificado vão ficar à frente. E o Vasco, eu acredito, Laureano, vai ficar ali com uma posição intermediária. E eu vim mais aqui porque eu quero falar muito sobre a parada que a gente vai falar depois da pauta aí, que é a Copa Sul-Americana, e eu quero falar muita coisa sobre isso. Mas como a pauta é para frente, eu vou falar sobre o brasileiro, então eu acho que o Vasco ficou muito atrás devido aos mais resultados com o outro treinador, Laureano. Mas ontem foi um jogo atípico, foi um jogo que a gente teve, infelizmente, não teve uma boa atuação. O goleiro não foi bem ontem, o Léo Jardim não foi bem. Eu acho que ele escalou errado, ele não deveria ter entrado com o Pumita. Ontem era um jogo para o PH, que era um jogo de força física, de velocidade, e o Pumita, eu acho que foi uma escolha errada do Renato para ter posto nesse jogo de ontem. Mas perdemos e vamos para a bola para frente aí para ver o que acontece, porque a gente está dependendo muito ainda, meu querido, dessa SAF aí, desse Lamar que assumir, porque o negócio está complicado, meu irmão. Boa noite. Eu concordo contigo em gênero, número e grau. O Russo fez uma análise ali perfeita, como sempre ele faz, porque assim, cara, a diretoria do Vasco, e as pessoas ficam chateadas que a gente volta muito nesse assunto do Fernando Diniz, mas eu tô voltando nesse assunto porque o Renato ontem falou isso na coletiva. Mas a situação é a seguinte: vem aquele grande debate, Russo, e aí você vai começar a falar, irmão. O Renato poupou a equipe basicamente toda do Vasco. Isso tem dividido opiniões, porque tem pessoas que falam assim: o plantel do Vasco só dá para disputar uma competição. E tem pessoas que falam assim: cara, isso é rebaixar muito o Vasco, porque o Vasco se classifica, numa competição sul-americana, faz tripas de corações para poder chegar lá e deixa de priorizar a competição porque a prioridade é não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Algumas pessoas pensam assim, desse jeito. Isso divide opiniões. Eu quero saber de você, Russo. Você falou que veio hoje na live para falar sobre isso, então pode falar. Laureano, é o seguinte: há quanto tempo a gente não sabe o que é conquistar um título? Há 10 anos, né? 10 anos. Isso. O último carioca. Título internacional, se a gente for contar, o último foi a Mercosul 2000, correto? 25 anos. 26 anos. Aí você me vem... eu sou um cara que defendo o Renato, né? Mas eu acho, ele já fazia isso no Fluminense ano passado, ele fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. É do Renato Gaúcho. Eu não concordo. Por quê? O Vasco, ele poderia, sim,
poupar jogadores, aqueles jogadores mais experientes que estão com desgaste, e botar para ficar no Rio de Janeiro. Mas não o elenco todo. Não o elenco todo. Você não pode botar 12 garotos do Sub-20 para disputar uma competição que, para a gente, é de fundamental importância. Porque a Copa Sul-Americana é uma Copa que dá a você um direito de disputar a Libertadores da América se você for campeão. Dá o direito de você disputar uma Recopa Sul-Americana como campeão da Libertadores. Você tem um dinheiro também que você ganha, visibilidade internacional, uma pontuação melhor na Conmebol, porque a posição do Vasco na Conmebol é uma vergonha. O Vasco está lá atrás, pô. O Vasco ficou no pote B da Copa Sul-Americana, isso é uma vergonha. Então, você não pode chegar e poupar, cara, todo o time do Vasco titular. E eu vi, você vai botar aí, depois bota na tela, com os jogadores que viajaram, mas, porra, é brincadeira. O time que vai lá, praticamente, é quase metade que sub-20. E você jogar praticamente no lixo uma competição que vai dar um retorno gigantesco ao Vasco, para mim é errado. Eu não acho isso certo. O Campeonato Brasileiro é longo. O Campeonato Brasileiro, gente, é até dezembro. O Vasco pode chegar e se recuperar. A Copa Sul-Americana é só aquela fase de classificação. Se você não for bem, você vai ser eliminado. Aí você vai descartar uma competição que o Vasco tem chances, porque o Renato é bom de Copas, para poupar, para priorizar o Campeonato Brasileiro, para você pensar em disputar para não cair, pensar em disputar 45 pontos. Eu acho totalmente equivocado. Eu acho que o Vasco deveria poderia mesclar nesse jogo, mas tendo pelo menos 5 ou 6 jogadores titulares. Você não pode botar todo o time titular para ficar no Rio e botar sub-20, um sub-20 para jogar um jogo com um time da Argentina, dependendo, eu não sei como é que é esse time, né? Porque você praticamente abdicar do jogo, perdeu uma partida, praticamente a gente não sabe como é que é desse time, eu não conheço. Eu não conheço esse Barraca Central, mas se dependendo, a gente vai sair com uma derrota. Então, eu não acho certo, Laureano. Eu acho que o Vasco deveria mesclar, o Vasco deveria levar pelo menos metade do time titular, mas não botar um time totalmente sub-20, né? E com alguns jogadores aí dos reservas que vão jogar para complementar esse elenco. Porque depois eu queria saber de você quem foi, quem não foi, para a gente ter uma análise aqui, então, porque eu estou bastante preocupado, porque é um jogo que, para mim, cara, o Vasco deveria priorizar essa competição, porque hoje é a competição mais importante do Vasco nessa temporada, e o Renato está deixando de mão, e eu acho isso totalmente equivocado da logística do Renato Gaúcho. Russo, se você me permitir, a ESPN soltou aqui a provável escalação do Vasco para essa partida. Nem o Renato viajou. Nem o Renato, pô. Treinador do auxiliar. É o Marcelo Salles, segundo eu tomei conhecimento, através da ESPN, que vai viajar. Olha, isso para mim, gente, chama crise. Exatamente. O Russo falou uma coisa que eu concordo com ele. Não tem necessidade do Vasco poupar da forma como o Vasco está poupando. A gente teve também ali 12 dias de paralisação de Copa do Mundo, de data FIFA. Os 2 amistosos da seleção brasileira contra a França e Croácia. O time também não está vindo daquela batida pesada. Gente. Tá? Então, assim, isso chama crise por quê? A gente vai jogar contra o Barracas Central, depois a gente vai apresentar essa equipe para vocês, que não é uma equipe medíocre da Argentina, não, tá? Tá
está disputando ali uma vaga ali para se classificar. E, cara, tem a tradição argentina. E a gente viu ano passado, a gente não está aqui comparando o Lanús com o Barracas Central. Mas, cara, tem a situação de você jogar na Argentina. É um grupo que é competitivo, que você, tem o Olímpia do Paraguai, que é uma equipe tradicionalíssima. Você tem ali o Audax italiano, do Chile. Então, assim, eu acho que as pessoas também estão desdenhando muito desse elenco, desse grupo do Vasco, e não deveria ser feito dessa forma. Porque ano passado a gente foi desse jeito, foi? E não foi legal. Olha o time que o Vasco está mandando. O time do Vasco titular seria Fusato no gol, Puma, Cuesta, Lucas Oliveira, Avelar, Hugo Moura, JP, Nuno Moreira, aí na frente, Matheus França, Marino Rinestrosa e Spinelli. Esse é o time do Vasco. Irmão, isso, na minha opinião, a informação vem da ESPN, nem o Renato foi viajar. Isso, para mim, é o quê? Chamar a crise. Porque se o Vasco não conseguir o resultado, porque o Vasco está poupando o time contra o Remo para vencer o Remo. Porque não adianta vir lá de Belém com empate. Tá? É muito pouco. Isso chama crise, gente. Porque se o Vasco perde um jogo desse, o Barracas Central, e não consegue a vitória lá contra a equipe do Remo, cara, o pessoal não vai querer saber se verdadeiramente o Vasco está com o time reserva, se o Vasco está com o time titular. Por quê, cara? O Vasco está próximo. O Vasco ali não vai, irmão. Entendeu? Então, Russo, como que você vê essa situação aí? Você falou certo, porque, quanto menos aconteceu com o nosso arquirrival, os urubus, que eles botaram o sub-20 no Carioca, viu o que aconteceu, cara. Você não priorizou o campeonato e praticamente eles tomaram na taca, botando o sub-20 para jogar, um campeonato carioca. Imagine você jogar, né, praticamente com o sub-20, tá certo que tem alguns titulares, imagina uma competição internacional com uma equipe da Argentina. Eu acho, cara, que com esse time aí, há um risco muito grande de a gente sair... Aqui não é ser pessimista, né, Laureano? É falar a verdade. A gente sair com uma derrota de lá, cara. Então, primeiro, me preocupa porque a gente perde um jogo, a gente já começa mal uma Copa Sul-Americana, vai para um jogo com o Remo, que não é um jogo fácil. O último jogo lá, a gente perdeu no Campeonato Brasileiro da Série B, não sei se você lembra, tomamos de 3-1 deles lá. O último jogo com o Remo, a gente tomou de 3-1 na Série B de 2021, foi o último jogo Vasco e Remo. Então, não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. Como você está falando, chama uma crise. E o que o treinador depende? De vitórias, né? de conquistas, de resultados. E se não acontecer o resultado, você perder por Barraca Central e você perder o time titular com a equipe do Remo, que pode até acontecer, que o jogo é lá no Pará, a gente chama de uma crise. Isso não é bom para o time, cara. Eu acho que é uma logística arriscada, uma logística errada. Deveríamos sim ir com o time, pelo menos metade do time titular para ir para a Argentina, porque não há necessidade de poupar jogadores, porque a gente tivemos 12 dias aí da data FIFA. O Vasco tá com uma equipe aí que deveria priorizar essa Copa, que é uma Copa de fundamental importância para a temporada do Vasco. Se o Vasco deixar de mão e for eliminado da Copa Sul-Americana, a gente vai deixar
a gente vai deixar de lado uma competição que, no futuro, se o Vasco chegar, gente, foi o que aconteceu com o Lanús. A Lanús, ano passado, era da chave do Vasco. O Vasco perdeu as 2 partidas. A Lanús é uma equipe que não era nem cogitada para chegar e chegou. Foi campeã. Foi campeã da Copa Sul-Americana e foi campeã da Recopa. Olha o que esses caras ganharam. Estão na Libertadores. O Vasco não poderia fazer o mesmo. Eu acho que é uma logística que eu não concordo, Loriano. Eu acho que é muito arriscada, muito perigosa. E não concordo você botar aí um time praticamente que totalmente aí, quase sub-20, com algumas peças do time titular que são reservas. Não concordo. Até porque, Russo, tem alguns jogadores que têm sido muito questionados pela torcida do Vasco que estão no viés de baixo. Na minha opinião, o goleiro é um grande erro você poupar o goleiro. Ainda mais o Léo Jardim, que tem sido questionado aí por muita gente. Você vai botar o Daniel Fusato num jogo desse? Irmão, desculpa, tá errado. Né? É fraquinho, tá? Esse Fusato. É. Aí o Renato teve um discurso que eu não vou expor os garotos. Mas aí você expõe numa Copa Sul-Americana, numa estreia, aí você coloca o Avelar de lateral esquerdo, igual tá nessa escalação aqui. Pô, um moleque que tem 21, 23 anos, o Juan Rojas. Gente, se o Juan Rojas for para a Argentina jogar, ele vai morrer. Sabe? Porra, esse rapaz aí, o Andrés Gomes, se ele viajar, ele vai morrer. E ele queria jogar, hein? Ele falou que queria. Ele ficou de jogar essas partidas. Ele queria. E aí nem o treinador vai. Nem o treinador. Nem o treinador vai para a Argentina. Eu acho que isso é um desrespeito, gente. Tá? Isso é um desrespeito com o torcedor do Vasco. Também acho. E é por isso que mais tarde eu vou falar aqui, o Vasco não pode ser administrado mais por esses vagabundos que estão lá. Não pode. Porque, cara, é uma visão muito pequena, é uma visão, porra, de gente que não quer ser campeão, é uma visão que prioriza, cara, você não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Planejamento é para o Vasco não ser rebaixado esse ano. Cara, não te dói isso, não. Depois de você pequeno demais. Porra, depois de você perder uma Copa do Brasil, porra, eu fico vendo gente passando pano por uma situação dessa. Para mim é um pensamento, cara, de certo modo, que é até medíocre, cara. Tá? Não tô falando aqui que tem que botar o time titular, porra, mescla, igual o Russo falou. Tá o Léo Jardim aí, que tá precisando de sequência. Tem jogador que tá precisando de sequência. O PH não vai para esse jogo, por quê? O Puma não tá nesse time não, Ariano, porque ele foi suspenso contra o Remo. O Nuno tá no time. O Nuno tá no time. O Puma Rodrigues. O Puma tá. Ah, então, é porque ele foi suspenso, né? Ele pode jogar e viajar. Pô. O time, repito, é Fusato. A ESPN lançou agora. Fusato, Puma, Cuesta, Lucas Freitas e Avelar. Lucas Freitas. Hugo Moura, JP, Nuno Moreira. Matheus França, Marino Vinestrosa e Spinelli. Entendeu? Olha a prioridade do Vasco hoje. A prioridade hoje do Vasco é não ser rebaixado numa competição nacional. Essa é a prioridade do Pedro. Ô, Laureano, você
Você viu o lance que o Inostrosa, pegou uma bola da meia-lua, ele conseguiu chutar para a linha lateral? Eu vi, pô. Meu amigo, eu da arquibancada, meu amigo. Eu lembrei esse lance com o lance quando o Vasco estreou o Caribarral. Lembra do Caribarral? Lembro. A primeira bola que ele pega, ele dá um lançamento que a bola vai sair para a linha lateral. Lembrou muito isso. Aí esse Inestrosa, ele vem a peso de ouro. E por enquanto não diz que veio, irmão. Não diz que veio. Isso é o que o Renato falou lá, né, cara? A gente fica preocupado que é tantos jogadores que vêm de contratações que a gente espera muita coisa e a gente acaba, né, se decepcionando. Eu tô muito preocupado com esse cara, maluco. E o que eu vi dele, por enquanto, não é brincadeira não, cara. Eu também tô preocupado. E não é só com ele, não. Né? Estou preocupado aí também com outros jogadores como é o Brenner. Porque ontem que o Renato quis dizer é o seguinte: Vasco paga 5 milhões e meio no Brenner. 5 milhões no Inestrosa, cara, dá 10 milhões e meio. Você multiplica por 6, essa brincadeirinha aí só com 2 jogadores passa de 60 milhões. O que esses jogadores verdadeiramente rendem com a camisa do Vasco é muito pouco, mas é muito pouco mesmo. É muito pouco. Então a gente tem que fazer uma reflexão com relação a isso. Porque do jeito que tá, não dá para ficar, cara. E eu vou falar uma coisa aqui. Todos esses jogadores que chegaram, eu disse aqui, e está gravado, eu não tiro live nenhuma, que eu falei que eram boas contratações. Agora, uma coisa que a gente não consegue detalhar é essa situação da parte física. Por quê? Se a diretoria do Vasco da Gama está vendo que o departamento médico, esses jogadores não estão 100%, contrata para quê? É isso que a gente tem que parar para analisar. Cara, porque assim, as pessoas têm que questionar, porra, por que deram só 24 jogadores pro Renato? Ao invés de ficar passando pano, tem que questionar. Porque até para criticar o treinador fica complicado, cara, numa situação dessa, pô. Como é que você vai criticar o treinador? Não, tem que criticar, pô. Porra, não tem como você criticar o treinador. Eles ficam com medo, lá, por causa do perfil do Renato, esse lance. Tem que bater, ué. O Renato bate de frente, fala com ele, cara. Com respeito, mas falando sobre o que ele faz, né, cara? Parece que estão com medo do Renato, cara. Pelo perfil que ele já tem contra jornalista, né? Porque ele bate de frente. Eu acho que tem que bater. Se errou, eu acho que não há mais nada mais justo que você fazer uma pergunta para ele responder, né? Porque o que ele fez diante do jogo de ontem, né? E essas coisas que estão acontecendo aí, nessa escalação aí, dessa logística para a Sul-Americana. É isso aí.